Vamos continuar aqui a distorções protestantes. É simples, o canal é simples e humilde. Servo Roberto, distorções protestantes. Servo Roberto, sou apenas uma voz. Servo Roberto, exemplo de João Batista. Servo Roberto, mentira protestante. Meu canal é simples e humilde, cara. Mas, meu irmão, é simples. Importa que Cristo cresça e eu se diminua. Eu não tô nesse pensamento de ter muita visualização, de ser um pregador, não, cara. É reconhecido. Simples. Se chegar uma pessoa se converter, o céu fica em festa. Esse é meu propósito, cara. Já preguei nas praças, fazia missão de rua, já fiz tudo que já tinha que se fazer, cara. Meu trabalho é pequeno ainda, pequeno. Quem sabe um dia, né, sei lá, o projeto só Deus sabe, eu ter um lugar específico, ter computador, ter notebook, todo fazer esse contexto, todo esse trabalho de acordo com o que o pessoal faz aí. Mas eu gosto do contexto simples, de Bíblia. Simples entender isso, cara. Porque você não faz... Não, meu irmão, o vídeo é simples e humilde, cara. Simples. Certo? Eu agradeço vocês aí pelas dicas. O canal tá aí, os vídeos tá aí, vocês têm autorização para publicar, para divulgar, para fazer montagem. Tem todo o meu respaldo, cara. Para glorificar a igreja, claro, né? Simples, pô. Aqui é continuação do terceiro vídeo aqui. Debate contra católico e protestante, certo? O protestante está falando aqui que a renovação, tal, etc., são divisões. Não são, cara. A renovação está em comunhão com o Papa, cara. Os carmelitas, os frei, eles não fundaram uma igreja como o protestantismo. Vocês não têm um fundador, vocês não têm, cada um prega o que quer. Diferentes, carismas dos mais diferentes. Aliás, o protestantismo que meio que você uniformizou dentro de cada denominação, é meio que tudo igual. A igreja não, você tem os hábitos mais diferentes, quer dizer, a multiplicidade, ela é inteiramente católica. A multiplicidade inteiramente católica. Então é como se ele estivesse pintando aqui. Como não? Ele está pintando aqui. A divergência dos católicos é extremamente periférica, a dos protestantes está na ortodoxia. E agora que eu queria ver aqui com vocês. Bom, se ele diz então que as divergências dentre essas aqui que a gente citou, né, renovação católica carismática, etc, etc, são somente em coisas não essenciais, então os protestantes são do mesmo jeito. Por quê? Não são, meu amigo. A renovação carismática, ela tem comunhão com o bispo. A igreja protestante, ela está em comunhão com o fundador dela. Por exemplo, a Universal, ela tem comunhão com a Assembleia? A Assembleia tem comunhão com a Triangular tem comunhão com a Plenitude de Deus, a Plenitude tem comunhão com a Universal, ou vice-versa? Não tem, cara. Porque o Espírito é um só, os dons, os carismas são diversos, como vai dizer em 1 Coríntios 12, do 4 em diante, 1 Coríntios 12, 12, 13, fomos pregnados de um só Espírito. Então, não queira colocar esse contexto, mas a renovação, não, cara, ela está em comunhão com o bispo. Tem o seu pastoreio universal. O pastor, ele não tem comunhão nem com a igreja fundo de quintal da esquina. O padre está falando que a igreja por si própria, ela é uma, mas os carismas são diversos. Mas uma só é a unidade. Um é só o Espírito. De acordo com Escritura. Coríntios 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 28. Foi constituído primeiramente os apóstolos. Ali você vê a hierarquia, tem o governante. Vamos ver aqui que ele vai apresentar. Não refuta fácil essa questão. São do mesmo jeito. Porque... Por exemplo, o Frei Gilson, ele é frei. Ele é de uma ordem. Essa ordem que ele participa está em comunhão com o bispo ou está dividido? Ou segue seu próprio fundamento? Ou seu próprio fundador? Não, cara. Está em comunhão com o bispo. Muito diferente. O Valdemiro Santiago, ele está em comunhão com quem? Com ele mesmo. Eu vou pedir aqui pro GPT de forma direta e clara. Prova de Bíblia, meu querido.
de escritura. Seria a divergência de pensamento doutrinário entre um RCC e um tradicionalista. Então eu peguei duas alas do catolicismo aqui que são divergentes. A Renovação Católica Carismática e os tradicionalistas. De forma direta e clara. Qual seria a principal, né, as principais divergências ali? Vamos ver o que o ChatGPT vai falar. Então ele vai dizer o seguinte: experiências emocionais dos carismáticos, manifestações espirituais, então louvor espontâneo, oração em línguas, repouso no espírito. Não, você tem que colocar aí, a renovação carismática, ela segue seu próprio fundamento, ou a RCC, ou a SCBB, o que você preferir, ela tem um fundador, que não é o bispo de Roma, ela está dividido como a igreja, como os protestantes, cada um funda a sua igreja? Não, cara. Culto mais livre e moderno, com música contemporânea e forte participação da Assembleia. Vê os carismas extraordinários como os presentes atuais. Então, línguas, profecia, tudo isso que você vê no meio pentecostal acontece lá. Agora, os Mas a diferença no meio pentecostal é diferente. Não tem uma unidade. A Universal prega uma coisa, a Assembleia prega outra coisa, a Adventista prega outra coisa, a igreja que você participa prega outra coisa. Olha só, muito diferente do contexto de unidade. Ó. Você pega aqui, eu também já fiz uma pesquisa certo, o protestante? Olha só, vamos ver aqui. Vamos degustar esse caramelo, como diz o nosso professor do estouro. Vamos ver se é esse aqui. Olha só. A Renovação Carismática Católica, RCC, está em plena comunhão com o Bispo de Roma, o Papa, e com a Igreja Católica Apostólica Romana. A RCC não é uma igreja separada, mas um movimento eclesial dentro da Igreja Católica. Olha só, não está separado da comunhão com o Bispo de Roma. São carismas, certo? Reconhecimento oficial pelo Vaticano. Muito diferente o que você defende aí. O Vaticano define a RCC como uma corrente de graça surgida dentro da própria igreja a partir de 1967, ó. Que é o carisma, né? Para fortalecer essa comunhão, o Papa Francisco instituiu o Charis, Serviço Internacional para a Renovação Carismática Católica, que é um organismo único criado pelo Vaticano, a serviço da RCC no mundo todo, consolidado ao versículos com a Santa Sé, obediência e pastoral. A RCC segue a orientação da igreja e busca unidade com o clero local, bispo e padre, e com o Papa. Apelo do Papa. O Papa Francisco frequentemente exorta os membros da renovação a serem construtores e comunhão e a promoverem a unidade dentro da igreja. E aí, meu amigo, o que você me diz? Agora vamos ver aqui. A ordem franciscana está separada da igreja? Ordem franciscana menores, franciscano está em plena comunhão com o bispo de Roma, o Papa, com uma ordem religiosa católica. Ele reconhece a autoridade papal e a unidade da Igreja Católica Romana, sendo a obediência ao Papa uma características fundamentais de sua fé e missão reforçada por vista a Santa Sé. Comunhão plena. Os franciscanos são uma das muitas ordens religiosa dentro da Igreja Católica, que obedece ao Papa, o papel do Papa. O Papa Francisco, embora jesuítas, é o líder máximo da Igreja em comunhão com todo o bispo e ordem como franciscano, né? Os jesuítas, eles evangelizaram aqui no Brasil, cara. Unidade, A estrutura franciscana está alinhada com a hierarquia da Igreja Católica Apostólica Romana, a partir de celebração da reunião em Roma. Agora vamos aqui provar para esse indivíduo de Bíblia. 1 Coríntios 11. Olha só que interessante.
12, 13. Em um só Espírito fomos batizados, nós fomos um só corpo. Em um só Espírito fomos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeu ou grego, e escravo ou livre, todos fomos impregnados do mesmo Espírito. 12. Porque como o corpo é um todo, com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos formos um só corpo, assim também é Cristo. 12, 4. Há diversidade de dons, mas é um só Espírito. Ou ministérios são diversos, mas um só Espírito, etc. Atos 2, quando desce o saudoso, glorioso Espírito Santo, o Espírito da verdade, não é esse Espírito aí que irá ser proclamado por outras pessoas, que é outro Espírito que irá proclamar Jesus diferente, não. Atos 2, desce o Espírito Santo. Atos 2:7, olha só que coisa muito interessante que acontece ali. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como então todos nós ouvimos falar de cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, os que habitam a Macedônia, Judéia, Capadócia, o Ponto da Ásia, a Frígia, a Pânfila, e o Egito, e as províncias da Líbia, a próxima Cirene, peregrinos romanos, judeus ou exército, crentes e arábios, ouvimos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Por que isso aconteceu? Para ter um só corpo, para ter uma só fé. Efésios 4:5, Coríntios 12:13. Para ter um só batismo, para ter um só pentecostal, para ter só uma doutrina, as Apóstolos 2:42, para ter um só pastoreio, João 21:15-17, para ter uma só igreja, Mateus 16:18. Interessante. Não pode, cara. Os carismas, as comunidades, como dizer, a comunidade Shalom, que foi fundada por um católico, certo? O leigo. A comunidade Shalom, ela não está dividida. Não é o fundamento do fundador, como os protestantes fundam a igreja, não. Ela tem que passar pela comunhão do bispo. Autorização dos bispos da igreja até chegar o bispo universal, para ser reconhecido. Por exemplo, não tem como, cara. O cara virou pastor, ele vai lá fundar a igreja, ele está em comunhão com quem? Sabe o que eu acho difícil, cara? Cadê na Bíblia? O padre está debatendo com o protestante, mas cadê a Bíblia? Acontece lá. Agora, os tradicionalistas aqui vai dizer que valorizam rigor litúrgico, silêncio e ritos tradicionais, latim, missa tridentina, canto gregoriano, prefere um culto mais contemplativo, formal. Mas não está fora da unidade da igreja, meu querido. É isso que vocês não entenderam, esse caramelo? E centrado na reverência, encara com cautela ou rejeita práticas carismáticas por considerá-las emocionalistas. Agora, veja bem, eu só vou perguntar, ok, e entre os protestantes, qual seria a divergência de um pentecostal para um reformado? Olha só, para surpresa de 0 pessoas. O pentecostal crê na atualidade dos dons extraordinários, profecia, cura. Mas quem fundou? Sou pentecostal, mas não ora com a Virgem Maria, os apóstolos oravam. Olha só, como eles manobram até nisso também. Olha só, para tentar te enganar. Vamos ver aqui a diferença, ó. Por exemplo, a diferença da universal para adventista. Olha só. É assim que você tem que estudar, para ver a divergência. Principais diferenças entre a Igreja Universal do Reino de Deus e o URD e o URD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a IASD, reside a teologia no estilo de culto e na observância da prática bíblicas. A Universal é uma denominação neopentecostal focada na teologia da prosperidade e batalha espiritual, enquanto a Adventista é uma igreja tradicional focada no sábado, na saúde e na segunda vinda de Cristo.
Olha a divergência, olha só que interessante. Já está na hora para eu buscar meu neném. Ó, aqui estão as principais diferenças. Ó. Olha só. Você tem que mostrar isso. A diferença da universal, a diferença da triangular, a diferença da adventista, a diferença dos TJ, a divergência fundamento de homens. A universal acredita na prosperidade, a teologia da prosperidade. A adventista, ela acredita na guarda do sábado e a vida do verbo. Ó, a adventista, ó, guarda o sábado do pôr do sol, de sexta ao pôr do sol, de sábado, como dia sagrado, segundo ou quarto mandamento. A universal realiza culto nos domingos, dia do Senhor, para a maioria dos evangélicos e em outros dias da semana, segundo a guarda do sábado, a teologia da prosperidade e a libertação, ó, da universal. Olha a diferença. Muitos focam, muito forte foca na libertação espiritual, quebrando maldições e prosperidade financeira, campanhas, uso de objeto ungido como os óleos sal e rosa. O rosa vem do espiritismo, você tá ligado, né? Adventista, ó, foca o quê, ó? Foca na pregação bíblica, tradição, estudo bíblico e estilo de vida, não adota a prática de teologia da prosperidade como ênfase, como doações para obter bênção financeira. Ó. Culto e liturgia. Universal, culto, mas liturgia não é, né? Culto organizado ou com ordem vive. Liturgia mais calma, os louvores são geralmente tradicionais ou hinos ou anciões desempenham papel importante na condução. Ó, doutrina adventista. A adventista acredita na imortalidade condicional, a alma não imortal. Os protestantes acreditam, né? Já os adventistas não acreditam. Olha só a divergência grotesca, ó, dormem até a ressurreição no santuário celestial e no mistério profético de Ellen White. Olha só, a divergência. Você pega agora a visão da plenitude. Você vai ver a divergência. Não tem como, você quer defender uma coisa que não tem, ó. A questão da unidade entre os pastores de diferentes denominações é complexa e apresenta múltiplas facetas, variando entre as cooperações práticas e a fragmentação da doutrina e unidade do propósito de incomunhão. O único que os caras têm a unidade é a sola escritura. Isso aqui não me interessa esse argumento aqui, ó. Olha só, resumo aqui, ó. Em suma, a unidade no nível fundamental do Evangelho e na comunhão de certos ministérios, mas também a fragmentação estrutural e doutrinária que impede a unidade completa e visível entre todas as denominações. Ó. Você pega 10 pastores aí, por exemplo, pega esse pastorzinho também, sei lá que ele é pastor, sei lá, manda ele pregar na praça ou pregar num culto na igreja, você vê, cada um vai pregar uma coisa diferente. Matéria de doutrina, matéria de dogmaticamente falando. Aonde eu vou trabalhar daqui a pouco, ele tem um pastor que fica gritando, às vezes fica 3, um de um lado, outro de outro lado, outro de outro lado, e os TJ lá fica com aquelas cultura de lá de ficar com aquelas estudos lá, esperando pessoas para pegar aqueles caderninhos, né? Simples, pô. Não tem unidade, pô. Mostrei aqui, ó, com os carmelitas, com a renovação, com os franciscanos. Está sobre a jurisdição do bispo, que está com comunhão com os bispos, dos bispos, que é sobre ti, Pedro, de ficar em minha igreja. Então não tem como, cara. E nesse debate, esses padres têm que levar a Bíblia, cara, provar de Bíblia. Eu acho interessante, ó, recomendo vocês, o Padre Luiz Toro, ele debate com os caras
de Bíblia. A reforma protestante é a Escritura. Então a gente tem que se inspirar, se basear com a Escritura, com a visão do magistério, que vai ensinar a gente a entender a interpretação correta, para refutar aquele que contradiz Tito 1:9. Olha só, o cara está falando uma coisa que o bispo da sua própria igreja não tem universal com a igreja fundo de quintal do vizinho. Ah, pelo amor de Deus, ó, protestante. Salve Maria, sou serva missionária Roberta. Que vocês querem defender o quê, cara? Vocês querem defender fundamento de homens? Que eles falam para os judeus assim, ó, os judeus se admiram, João 14 ali, 7:14, os judeus se admiram. Cara, como esse cara tem tanto conhecimento da Escritura? Jesus fala, a minha doutrina não é minha. Aquele que extinguir tem que seguir a minha doutrina. Que doutrina? Do alto. Gálatas 1:11, o evangelho pregado por mim não tem nada de homem, mas mediante uma revelação do verbo. Em Gálatas 1:7 não há dois evangelho. Em Gálatas 7:1-7, olha só. De fato não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Ó. Não há 2, não há 3, não há 4, não há 5, não há 6, não há 60 mil de evangelho, cara. Olha só que interessante, ó. 1:9. Repita o que acabamos de dizer. Se alguém pregar a doutrina diferente da que ele recebesse, seja excomungado. Olha só. Você pega aqui para finalizar aqui, João, ó. João. Deixa eu dar tempo ainda. João. Deixa bem claro, é João. Segundo João 1:9. Todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem permanece na doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudais, porque quem o saúda toma parte em sua obra mal. Segundo João 1:7. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Quem assim proclama é o sedutor, o anticristo. Deixa bem claro. Muitos sedutores. Quem são esses sedutores? Será, cara? Quem são? Salve Maria.